Oasis Lab, seu refúgio mental. Você já foi destruído por algo que nunca aconteceu? Não por uma crise real, não por uma perda concreta, não por uma dificuldade que existia no mundo físico e exigia resposta, mas por uma sequência de pensamentos sobre o que poderia acontecer, sobre o que provavelmente vai dar errado, sobre o que as pessoas estão pensando de você, sobre por que você não é suficiente, sobre como as coisas inevitavelmente vão deteriorar. E enquanto esses pensamentos operavam, o corpo respondia como se tudo fosse real. O coração acelerava, a respiração ficava curta, o estômago contraía, a mente estreitava. Você estava em estado de emergência para um evento que existia apenas dentro da sua cabeça. Isso não é fraqueza. É o mecanismo mais sofisticado e mais perigoso que o cérebro humano possui quando mal direcionado. Existe uma estatística que aparece em pesquisas sobre o padrão de pensamento humano que é simultaneamente fascinante e perturbadora. A Universidade de Michigan conduziu estudos que estimam que entre 70% e 75% dos pensamentos espontâneos que o cérebro humano gera são negativos. Não porque as pessoas são pessimistas, mas porque o cérebro foi construído ao longo de centenas de milhares de anos para detectar ameaças, para antecipar problemas, para sempre perguntar o que pode dar errado. Esse mecanismo, que foi extraordinariamente adaptativo na savana, opera com a mesma intensidade no escritório, no quarto às 3 da manhã, no seu celular às 11 da noite. E a diferença entre uma pessoa que vive bem e uma pessoa que vive em conflito constante com a própria mente não é a ausência de pensamentos negativos, é o que fazem com eles. Marco Aurélio acordava todas as manhãs como o homem mais poderoso do mundo ocidental e escrevia sobre a batalha que travava consigo mesmo antes de qualquer batalha externa. Nas páginas privadas que nunca pretendeu publicar, ele registrou técnicas específicas, práticas concretas e princípios testados para não ser governado pelo que sua mente produzia automaticamente. Epicteto, que teve motivos objetivos para pensamentos destrutivos que pouquíssimas pessoas jamais experimentarão, desenvolveu uma filosofia inteira em torno de uma única ideia central. Entre o pensamento e a destruição que ele pode causar, existe um espaço, e nesse espaço reside toda a liberdade humana possível. Esse vídeo é sobre como habitar esse espaço, sobre as ferramentas específicas para destruir pensamentos negativos antes que eles destruam você. Não para criar uma mente vazia de dificuldade, mas para construir uma mente que processa o difícil sem ser consumida por ele. O que você vai aprender aqui não é positividade forçada, não é negação da realidade. É algo muito mais poderoso e muito mais honesto. A arquitetura mental que os estoicos desenvolveram e que a neurociência moderna passou séculos tentando redescobrir. Fica até o final. A última técnica é a que mais vai mudar sua relação com sua própria mente. Entenda o inimigo. Como pensamentos negativos realmente funcionam. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, existe uma compreensão que precisa acontecer. Porque você não destrói efetivamente o que não entende. E a maioria das pessoas entende pensamentos negativos de uma forma que torna a batalha contra eles mais difícil do que precisa ser. O erro mais comum é tratar pensamentos negativos como inimigos a serem eliminados, como intrusos que não deveriam estar ali, como evidência de algo errado com você que precisa ser corrigido antes que você possa viver bem. Essa framing é ela mesma um problema, porque quando você trata um pensamento como inimigo que não deveria existir, você adiciona ao pensamento original uma segunda camada de problema, o problema de estar tendo o pensamento errado. E essa segunda camada frequentemente pesa mais do que o conteúdo do pensamento original. A neurociência tem um nome para o fenômeno que torna essa segunda camada tão problemática: Ironic Process Theory, desenvolvida pelo psicólogo Daniel Wegner. Ele demonstrou que instruir a mente a não pensar em algo específico produz o efeito oposto. A instrução de supressão requer que o sistema de monitoramento mantenha o pensamento ativo para verificar se ele está sendo suprimido. O resultado é que o pensamento suprimido se torna mais acessível, não menos. Em termos práticos, tente não pensar em um elefante rosa por 30 segundos. O elefante rosa agora existe na sua mente com uma vividez que não teria se você não tivesse tentado suprimi-lo. Epicteto tinha uma compreensão do mecanismo que é notavelmente precisa para alguém que não tinha acesso à psicologia experimental moderna.
Ele ensinava que pensamentos, incluindo os negativos, não são o problema. São fenômenos naturais da mente. O problema é o assentimento, a concordância que você dá ao pensamento, a decisão consciente ou automática de tratá-lo como verdade e agir a partir dele. A distinção muda tudo. O pensamento de que você vai fracassar é um fenômeno mental. Sua resposta a ele é uma escolha. E escolhas são treináveis de formas que reflexos não são. Marco Aurélio descrevia os pensamentos como visitantes que chegam sem convite. Você não controla quem bate na porta. Você controla se os deixa entrar, quanto tempo ficam e se permitem que rearranjem os móveis enquanto estão lá. A técnica da nomeação. Dê um passo atrás do pensamento. A primeira técnica concreta tem uma elegância que esconde sua profundidade. É simples o suficiente para parecer trivial quando você a ouve pela primeira vez, e profunda o suficiente para mudar permanentemente sua relação com os pensamentos que te perturbam. Chama-se nomeação, ou em termos de neurociência, affect labeling. O processo é este. Quando um pensamento negativo aparece, em vez de entrar nele, em vez de suprimi-lo, você o nomeia externamente. Não estou com medo. Mas estou tendo o pensamento de que estou com medo. Não, isso vai dar errado. Mas estou tendo o pensamento de que isso vai dar errado. A mudança gramatical é pequena. O efeito neurológico é documentado e significativo. Pesquisas lideradas pelo neurocientista Matthew Lieberman na UCLA usaram neuroimagem para mostrar que o ato de nomear uma emoção ou um estado mental ativa o córtex pré-frontal, a região do julgamento racional, enquanto simultânea e mensuravelmente reduz a atividade da amígdala, o centro de processamento emocional e resposta a ameaças. Em linguagem simples, nomear o que você está sentindo literalmente acalma o sistema neurológico de alarme. Mas por que a formulação específica importa? Por que não simplesmente dizer estou ansioso, em vez de estou tendo o pensamento de estar ansioso? Porque a segunda formulação cria distância observacional. Ela posiciona você como o observador do pensamento em vez do pensamento em si. Você não é a ansiedade. Você é quem está tendo a experiência de ansiedade. E essa distinção, aparentemente semântica, é a diferença entre ser arrastado pela correnteza e estar em pé na margem observando a correnteza. Epicteto chamava isso de desidentificação, a prática deliberada de não se fundir com o conteúdo da própria mente, e ensinava que era a habilidade mais fundamental que um ser humano poderia desenvolver, porque sem ela, todas as outras práticas filosóficas ficavam comprometidas. O exercício começa agora, sem qualquer preparação especial. Na próxima vez que um pensamento perturbador aparecer, antes de qualquer outra resposta, diga para você mesmo em silêncio: estou tendo o pensamento de que... E complete a frase com o conteúdo do pensamento. Observe o que muda. A maioria das pessoas relata que o pensamento imediatamente perde uma fração de sua urgência. Não desaparece, mas sua capacidade de te arrastar diminui. E nesse espaço menor que se abre, a escolha sobre o que fazer com o pensamento se torna possível. Interrogue a evidência. O tribunal estoico. Os estoicos tinham uma prática que os filósofos contemporâneos chamam de questionamento socrático, mas que na tradição estoica tinha uma dimensão mais prática e mais urgente. Era o processo de interrogar os pensamentos como se fossem testemunhas num tribunal. A premissa é simples, mas exigente. Um pensamento negativo que não pode sobreviver a um questionamento honesto não merece o poder que você está dando a ele. O processo funciona com 4 perguntas sequenciais, aplicadas ao pensamento perturbador. A primeira pergunta é: esse pensamento é baseado em fato ou em interpretação? Existe uma diferença real entre meu chefe não respondeu meu e-mail, que é fato, e meu chefe está ignorando meu trabalho porque não o valoriza, que é interpretação. A maioria dos pensamentos negativos mais destrutivos são interpretações apresentadas com a confiança de fatos. Separar os dois é o primeiro ato de clareza. A segunda pergunta é: que evidências existem a favor desse pensamento e que evidências existem contra? A mente negativamente enviesada coleta evidências confirmatórias com eficiência e ignora as contradições com facilidade equivalente. Forçar o exame das evidências dos dois lados não garante que a conclusão negativa seja incorreta, mas garante que seja honestamente avaliada em vez de automaticamente aceita.
A terceira pergunta é: qual é o pior cenário real, não imaginado? E qual é a probabilidade objetiva de que aconteça? Kahneman documentou extensivamente que os seres humanos são sistematicamente ruins em estimar probabilidades de eventos negativos específicos. Superestimamos consistentemente a probabilidade de desastres que são vívidos em nossa imaginação. Quando você força uma estimativa honesta de probabilidade, a urgência emocional associada ao pensamento frequentemente cai de forma proporcional. A quarta pergunta é: mesmo que o pior aconteça, o que eu faria? Não de forma abstrata, mas concretamente. Marco Aurélio aplicava essa pergunta com uma regularidade que aparece repetidamente nas meditações. Ele não perguntava se conseguiria sobreviver à dificuldade em algum sentido vago. Perguntava especificamente o que faria amanhã, na semana seguinte, no mês seguinte, se o pior se materializasse. A concretude desfaz o poder da ameaça abstrata, porque o medo vive na vagueza. Quando você define exatamente o que faria se o pior acontecesse, você descobre dois estados frequentes. Ou o pior é menos catastrófico do que parecia quando era vago, ou as respostas disponíveis são mais robustas do que o medo estava sugerindo. Em ambos os casos, o poder do pensamento negativo sobre o seu estado emocional diminui. Quebre o loop. Interrupção de padrão estoica. Existe uma arquitetura específica que pensamentos negativos desenvolvem quando não são interrompidos. Começa com um gatilho, um evento, uma sensação, uma memória. O pensamento negativo inicial emerge. Se não é interrompido, gera um segundo pensamento relacionado. O segundo gera um terceiro. O terceiro gera uma cadeia inteira que se autoalimenta com uma consistência que parece ter vida própria. Psicólogos chamam isso de espiral cognitiva ou loop ruminativo. Os estoicos chamavam de sincatátesis excessiva, assentimento em excesso, o estado onde você continua concordando com cada pensamento da cadeia sem examinar nenhum individualmente. O problema do loop é que dentro dele, o pensamento se torna progressivamente mais grave, mais abrangente e mais distante da realidade factual do ponto de partida. Você começa com: esse projeto pode não funcionar, e termina com: sou fundamentalmente incapaz, e minha vida inteira foi construída sobre uma fundação que vai desabar. O salto entre o início e o fim do loop não é lógico, mas dentro do loop, cada passo parece a extensão natural do anterior. A interrupção estoica é uma técnica de quebra de padrão que opera no momento específico em que o loop está se formando, não depois que já está estabelecido, porque uma vez estabelecido o custo de interrupção é muito maior. Marco Aurélio praticava o que chamava de retorno à ação presente. Quando percebia que a mente estava entrando em espiral, ele redirecionava deliberadamente a atenção para uma ação concreta e imediata que requeria presença real. Não meditação abstrata. Uma tarefa física, uma conversa, um movimento no espaço. Algo que ancorava a atenção no presente antes que o loop se instalasse completamente. A técnica concreta tem 3 passos. Primeiro, reconheça o padrão no momento em que está começando. Isso requer a prática de observação que desenvolvemos na técnica de nomeação, e é uma das razões pelas quais as técnicas se complementam. Segundo, interrompa fisicamente o estado. Mude de posição. Levante se estiver sentado. Beba água. Faça qualquer coisa que mude o estado corporal, porque estado mental e estado corporal são bidirecionalmente conectados, e mudar um altera o outro. Terceiro, dirija a atenção para algo presente e concreto que requer engajamento real. A eficácia dessa interrupção depende completamente da velocidade. Quanto mais cedo no ciclo a interrupção acontece, menor o custo e maior o efeito. A versão avançada dessa prática é desenvolver a sensibilidade para reconhecer o gatilho, o início do primeiro pensamento, antes que o loop estabeleça impulso. O poder do reframing. Mude o ângulo. Mude a realidade. Existe uma técnica que é talvez a mais praticada pelos estoicos e que foi redescoberta pela psicologia cognitiva no século XX com o nome de reestruturação cognitiva ou reframing. A ideia central é que eventos não têm significado inerente. O significado é atribuído pela interpretação, e interpretações podem ser alteradas sem que o evento mude. Isso não é positividade forçada, é precisão cognitiva, porque a maioria das interpretações negativas não é mais precisa do que interpretações alternativas.
é apenas mais automática, mais imediata, mais consistente com o padrão de pensamento habitual. Epicteto formulou o princípio com uma clareza que é quase impossível de superar. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas as opiniões que têm sobre as coisas. E a opinião, que é a interpretação, é o único território onde qualquer mudança é possível. O reframing estoico tem diferentes níveis de profundidade que vale explorar em sequência. O primeiro nível é o reframing de circunstância. Você perdeu o emprego. A interpretação automática. Sou um fracasso, minha vida está em colapso, o futuro é ameaçador. O reframing de circunstância. Essa é a informação de que esse caminho específico não era o certo, e essa informação tem valor que ainda não posso mensurar completamente. O segundo nível é o reframing de identidade. O pensamento negativo não é apenas sobre a circunstância. É sobre o que a circunstância revela sobre você. Você cometeu um erro. A interpretação automática. Sou incompetente. Não tenho o que é necessário. O reframing de identidade. Cometi um erro, que é a experiência disponível para qualquer ser humano que age. E o que faço com essa informação agora define mais quem sou do que o erro em si. O terceiro nível é o mais poderoso e o mais difícil. É o reframing de necessidade. Marco Aurélio praticava isso com o que chamava de amor fati, não apenas aceitar o que é, mas encontrar razão para querer que seja exatamente como é. Não como autoengano, mas como reconhecimento de que a resistência ao que já aconteceu não altera o que aconteceu e apenas adiciona sofrimento ao que já existe. Ryan Holiday sintetiza essa ideia com uma frase que ficou famosa justamente pela precisão. O obstáculo é o caminho. A dificuldade não é o que impede o progresso. É o material do qual o progresso é feito, quando você muda o ângulo de visão o suficiente para vê-la dessa forma. O exercício concreto é desenvolver o hábito de fazer uma pergunta específica diante de qualquer situação difícil. Como alguém que eu respeito profundamente interpretaria essa situação? Não para imitar, mas para acessar a variedade de interpretações possíveis além da automática. Destrua com ação. O antídoto estoico para a espiral. Aqui está algo que a maioria das abordagens sobre pensamentos negativos subestima e que os estoicos colocavam no centro de todo o seu sistema prático. A ação é o antídoto mais poderoso para o pensamento negativo que existe. Não ação como distração. Não fazer alguma coisa para não pensar, mas ação deliberada, alinhada com valores, na direção do que importa, que cria no sistema nervoso uma evidência factual que contradiz o conteúdo do pensamento negativo. O pensamento diz: você não é capaz. A ação que acontece mesmo com esse pensamento presente diz: aqui está a evidência de que a conclusão do pensamento estava incorreta. E evidências factuais, acumuladas através da ação repetida, reescrevem os padrões cognitivos automáticos de formas que técnicas puramente mentais não conseguem. Epicteto tinha uma formulação sobre isso que é tecnicamente precisa. Você se torna corajoso agindo com coragem, não pensando sobre coragem. Você se torna competente através da prática, não através da convicção de que você é competente. A identidade segue a ação, não o contrário. Isso vai contra a narrativa popular de que você precisa acreditar em si mesmo antes de agir, que a autoconfiança precede a tentativa. Os estoicos invertiam completamente essa sequência. Você age primeiro, frequentemente sem autoconfiança suficiente, frequentemente com o pensamento negativo ainda presente. E a autoconfiança emerge da ação como produto, não como pré-requisito. Marco Aurélio escreveu sobre isso em termos que parecem contraditórios, até que você os examina. Ele dizia que a alma adquire suas qualidades através de suas ações, não através de seus pensamentos sobre as ações que deveria tomar, mas através das ações em si. A técnica concreta é o que chamo de ação mínima viável contra o pensamento. Quando o pensamento negativo diz que você não consegue, a resposta não é tentar convencer o pensamento de que está errado. É fazer a menor ação possível na direção do que o pensamento diz que você não consegue. Menor possível. Tão pequena que a execução seja quase inegável. Não para resolver tudo de uma vez, para criar uma unidade de evidência. E evidências se acumulam. E a acumulação de evidências reconstrói o padrão automaticamente. A técnica da perspectiva temporal.
Os estoicos desenvolveram uma prática específica para destruir pensamentos negativos que operam pela urgência. E urgência é o mecanismo que torna a maioria dos pensamentos destrutivos tão paralisante. Eles chegam com a sensação de que o problema é enorme agora, que as consequências são permanentes agora, que tudo o que importa está em jogo agora. A perspectiva temporal quebra a urgência ao mudar o horizonte de avaliação. Marco Aurélio usava o que os estudiosos chamam de view from above, a visão de cima. Mentalmente, ele elevava a perspectiva a um ponto de vista cada vez mais distante. Primeiro o quarto, depois a cidade, depois o império, depois o mundo, depois o cosmos. E observava o problema que parecia enorme de perto, se reduzindo proporcionalmente com cada elevação de perspectiva. O mecanismo neurológico por trás disso é que a amígdala, que gera a resposta emocional ao pensamento negativo, opera no presente imediato. Ela não tem boa capacidade de perspectiva temporal. Quando você desloca deliberadamente o horizonte temporal da avaliação, você ativa o córtex pré-frontal, que tem capacidade de perspectiva, e reduz proporcionalmente a intensidade da resposta da amígdala. A técnica tem uma versão prática que você pode aplicar imediatamente. Diante do pensamento negativo que está gerando maior urgência agora, faça as seguintes perguntas em sequência, parando em cada uma para uma resposta honesta. Isso vai importar daqui a uma semana? Para a maioria dos pensamentos que parecem urgentes agora, a resposta honesta é que sua importância vai diminuir significativamente. Daqui a um mês? A maioria dos itens que sobreviveram à semana não sobrevivem ao mês com a mesma intensidade. Daqui a um ano? Poucas coisas que parecem enormes hoje ainda parecem enormes daqui a um ano. Daqui a 5 anos? A resposta honesta a essa pergunta, para a maior parte dos pensamentos negativos urgentes, é que não. Não vai importar em nada. Sêneca aplicava uma versão ainda mais radical dessa perspectiva, que é desconfortável, mas extraordinariamente eficaz. Ele incluía a perspectiva da própria morte. Quando confrontado com um problema que parecia insolúvel, ele perguntava: e se eu soubesse que vou morrer em 10 anos, como esse problema pareceria? Em 5 anos? No fim da vida? Essa perspectiva não minimiza o problema trivialmente. Calibra a resposta emocional proporcionalmente ao peso real do problema em relação a tudo que você é e a tudo que sua vida contém. Alimente a mente diferente. A dieta mental estoica. Existe um fato sobre os padrões de pensamento que a maioria das discussões sobre pensamentos negativos ignora completamente, porque não tem o apelo imediato das técnicas de interrupção e reframing. Os pensamentos que sua mente produz automaticamente são parcialmente função do que você consistentemente alimenta ela. Não como determinismo simplista, mas como reconhecimento de que a mente não opera no vácuo. Ela opera com o material que recebe, e o material que recebe molda os padrões que produz automaticamente. Se você consome diariamente conteúdo projetado para maximizar indignação, medo e comparação, o tônus de fundo da sua atividade mental vai refletir isso. Não porque você seja fraco ou incapaz de filtrar, mas porque o sistema 1 de Kahneman, o processamento automático que opera abaixo da consciência, é poroso. Ele absorve o que está disponível e usa como material para os pensamentos que gera espontaneamente. Isso não é novo. Sêneca escreveu sobre isso com uma precisão que parece impossível para alguém sem acesso à neurociência. Ele dizia que a mente adquire a cor do que frequentemente pensa. Não uma cor imposta por força, uma cor que emerge gradualmente da exposição repetida. Marco Aurélio tinha uma dieta mental deliberada. Ele lia os mesmos filósofos ao longo de décadas, não em busca de novidade, mas em busca de aprofundamento. Escrevia sobre os mesmos princípios repetidamente, não porque havia esquecido, mas porque compreendia que princípios não habitados através de revisita regular se dissolvem sob a pressão do cotidiano. A dieta mental estoica tem uma dimensão de redução e uma de substituição. A dimensão de redução é específica. Reduzir a exposição ao conteúdo que opera primariamente através de gatilhos emocionais negativos sem fornecer valor proporcional. Não como isolamento total, mas como curadoria deliberada do que você permite que entre com regularidade e com alta frequência. A dimensão de substituição é igualmente específica. Aumentar deliberadamente a exposição ao que Marco Aurélio chamava de companhia que eleva.
Para ele, isso eram os textos dos filósofos. Para você, pode ser o que for que, quando você o consome, sai da experiência com a mente mais clara, mais capaz, mais orientada para o que importa. A mudança no tônus mental não é imediata, é acumulativa. E como todo processo acumulativo, é invisível no curto prazo e transformador no longo prazo. O método socrático contra a catastrofização. Existe um padrão específico de pensamento negativo que merece atenção especial, porque é o mais destrutivo em termos de qualidade de vida e o mais comum entre pessoas que funcionam bem em muitas áreas, mas que sofrem internamente. É a catastrofização, o salto automático ao pior cenário possível, como primeira interpretação de qualquer evento ambíguo. O chefe não respondeu. O pensamento catastrófico. Estou prestes a ser demitido. O parceiro está quieto. O pensamento catastrófico. O relacionamento está terminando. O médico pediu um exame adicional. O pensamento catastrófico é grave. A catastrofização não é irracionalidade pura. É um mecanismo de preparação para o pior que o cérebro usa como estratégia defensiva. Se você já se preparou emocionalmente para o pior, a chegada do pior dói menos. É uma forma de rede emocional. Mas o custo é que você experimenta o sofrimento do pior cenário toda vez que a catastrofização dispara, independente de o pior cenário se materializar. E considerando que a maioria dos cenários catastrofizados nunca se materializa, você está pagando o preço emocional de desastres que não existem. O método socrático estoico para a catastrofização tem uma estrutura específica que é mais exigente do que o questionamento básico que discutimos antes. Começa com a pergunta: qual é a interpretação mais catastrófica que estou fazendo dessa situação? Nomear explicitamente a catastrofização, em vez de deixá-la operar implicitamente, já reduz seu poder. Segunda pergunta: qual é a interpretação mais benigna igualmente possível dada a evidência disponível? O chefe não respondeu porque está em reuniões. O parceiro está quieto porque está cansado. O médico pediu o exame por protocolo. A interpretação benigna frequentemente é tão plausível quanto a catastrófica dada a evidência real. Mas a mente enviesada nunca a considera espontaneamente. Terceira pergunta: qual é a interpretação mais provável dado o padrão histórico da minha vida? Quando você examina com honestidade o padrão histórico, a taxa de materialização dos seus cenários catastrofizados é tipicamente muito menor do que a frequência com que você os experimenta emocionalmente. Epicteto dizia que a maioria do que perturbava seus alunos era julgamento precipitado sobre eventos que ainda não tinham conclusão. Que se eles simplesmente suspendessem o julgamento até ter informação suficiente, metade do seu sofrimento desapareceria sem qualquer outro trabalho. Crie um arquivo de evidências contra o pensamento. Existe uma assimetria no processamento de memória, que é diretamente relevante para pensamentos negativos crônicos e que raramente é endereçada diretamente. A memória humana não é um arquivo neutro, é um arquivo enviesado. Especificamente, ela sobre-representa memórias emocionalmente intensas, incluindo falhas, embaraços, rejeições e momentos de inadequação, e sub-representa memórias de competência normal, de sucesso cotidiano, de funcionamento efetivo que não gerou nenhuma excitação emocional particular. O resultado prático é que quando um pensamento negativo sobre sua competência aparece, o cérebro acessa memórias que o confirmam com muito mais eficiência do que acessa memórias que o contradizem. Não porque as memórias contraditórias não existem, mas porque o sistema de recuperação de memória foi enviesado pelo valor emocional. Os estoicos não tinham esse vocabulário específico, mas Marco Aurélio praticava o que é funcionalmente o antídoto para esse viés. Nas meditações, ele regularmente listava qualidades que havia observado em si mesmo e em outros que contradiziam as narrativas negativas que poderiam operar. Não como vaidade, como calibração honesta da realidade contra a distorção do pensamento automático. A técnica moderna que corresponde mais diretamente a essa prática é o que os terapeutas cognitivos chamam de arquivo de evidências, um registro físico, não mental, porque a memória é enviesada, de evidências que contradizem os pensamentos negativos mais recorrentes. O exercício concreto funciona assim. Identifique o pensamento negativo mais recorrente sobre si mesmo. Pode ser: sou fundamentalmente incompetente, não sou amável, não tenho o que é necessário para o que quero,
qualquer que seja a versão do seu padrão específico. Agora, durante 7 dias, colete ativamente evidências que contradizem esse pensamento. Não as grandes conquistas que o orgulho raramente permite registrar honestamente. As pequenas, a tarefa que você completou bem, a pessoa que expressou apreciação, o problema que você resolveu que não parecia solucionável, o momento onde você foi a pessoa que alguém precisava que fosse. O arquivo não é para ser lido como performance de autoestima. É para ser acessado especificamente nos momentos onde o pensamento negativo tem mais força. Quando a mente diz que você não tem o que é necessário, o arquivo fornece evidências específicas e concretas que o sistema de recuperação enviesado não acessaria espontaneamente. Sêneca chamaria isso de testemunho honesto de si mesmo. Não mais generoso do que a realidade justifica, não mais severo do que a realidade justifica, mas honesto. E honestidade, em relação aos próprios recursos e capacidades, é a fundação sobre a qual qualquer ação real pode ser construída. O princípio da ação oposta. Existe um mecanismo nos padrões de pensamento negativo que os estoicos identificaram e que a psicologia comportamental modernamente confirma. Os pensamentos negativos tendem a criar impulsos comportamentais que os confirmam. O pensamento "sou socialmente inadequado" cria o impulso de evitar situações sociais. A evitação reduz a exposição às situações que poderiam contradizer o pensamento. E a ausência de contradição fortalece o pensamento. O ciclo se autoconfirma não porque o pensamento era verdadeiro, mas porque o comportamento que ele gerou tornou a evidência contraditória menos disponível. Os terapeutas da psicologia cognitiva comportamental chamam isso de ciclo de evitação e desenvolveram uma técnica chamada ação oposta, que tem suporte empírico significativo. Os estoicos chegaram ao mesmo princípio por um caminho diferente, mas com a mesma conclusão prática. A técnica é simples na descrição e genuinamente difícil na execução. Identificar o impulso comportamental que o pensamento negativo gera e deliberadamente fazer o oposto. O pensamento diz que você vai fracassar. Então, o impulso é não tentar. A ação oposta é tentar. O pensamento diz que você não é amado. Então, o impulso é se isolar. A ação oposta é iniciar conexão. O pensamento diz que você não tem o que é necessário. Então, o impulso é evitar o teste. A ação oposta é criar o teste. Marco Aurélio praticava uma versão específica disso que ele chamava de agir contra o obstáculo, e que Ryan Holiday transformou no conceito que ficou conhecido como o obstáculo é o caminho. A ideia central é que o movimento na direção do que o pensamento negativo identifica como ameaça é exatamente o movimento que dissolve o poder dessa ameaça. O pensamento negativo tem poder enquanto está sendo evitado. Confrontado diretamente pela ação, frequentemente revela que o objeto do medo era menor do que parecia à distância. Epicteto era direto sobre o mecanismo. A coragem não é a ausência de medo. É a ação que acontece apesar do medo. E a ação apesar do medo, repetida, produz uma calibração mais honesta do que é realmente ameaçador e do que é apenas pensamento. A prática da testemunha justa. A última técnica é a que prometi que mais vai mudar sua relação com sua própria mente. E diferentemente das anteriores, que são ferramentas para situações específicas, essa é uma postura permanente que, uma vez desenvolvida, muda a natureza de toda a interação com os seus próprios pensamentos. Chamo de testemunha justa de si mesmo. E é o conceito estoico mais sofisticado que existe sobre a relação humana com os próprios pensamentos. A maioria das pessoas tem uma relação com sua própria mente que é qualquer coisa menos imparcial. Elas são ou defensoras incondicional de si mesmas, incapazes de reconhecer falhas genuínas mesmo quando as evidências são claras, ou promotoras implacáveis, encontrando culpa e inadequação onde há apenas humanidade normal. Os estoicos propunham um terceiro caminho que é mais exigente do que os dois, mas infinitamente mais preciso. A testemunha justa é aquela que aplica ao próprio funcionamento mental o mesmo padrão de evidência que aplicaria a qualquer outra questão sobre a qual quisesse chegar a uma conclusão honesta. Não mais severa do que a evidência justifica. Não mais generosa do que a evidência justifica. Apenas honesta. Marco Aurélio descrevia esse estado com o que chamava de visão objetiva de si mesmo. A capacidade de se observar como observaria qualquer outro fenômeno do mundo.
com curiosidade em vez de julgamento, com interesse em vez de defensividade ou ataque. O que isso significa na prática em relação a pensamentos negativos é profundo. Uma testemunha justa não aceita um pensamento negativo sobre si mesma automaticamente apenas porque o sentimento que acompanha parece verdadeiro. Sentimentos intensos não são evidência de verdade factual. São fenômenos subjetivos que podem ou não corresponder à realidade. Uma testemunha justa pergunta: se eu aplicasse a esse pensamento sobre mim mesmo o mesmo padrão de evidência que aplicaria a uma alegação sobre outra pessoa, esse pensamento sobreviveria? A acusação de que você é fundamentalmente inadequado, se apresentada como alegação sobre outra pessoa, exigiria evidências específicas e substanciais antes de ser aceita. Por que aceita sobre você mesma com base apenas na intensidade emocional com que chegou? Epicteto formulou isso de uma forma que é simultaneamente humilde e libertadora. Trate o que você pensa sobre si mesmo com o mesmo ceticismo honesto que você trata o que outros pensam sobre você. Nem mais fácil de rejeitar, nem mais fácil de aceitar. Apenas igualmente sujeito à avaliação honesta da evidência disponível. A postura da testemunha justa não é um escudo contra a autocrítica genuína. Você ainda vai perceber falhas reais, limitações reais, erros reais. E como testemunha justa, você os reconhece sem ampliação e sem defesa. Mas os pensamentos negativos, que são amplificações destiladas do medo, que são interpretações distorcidas de eventos ambíguos, que são generalizações de incidentes específicos para conclusões sobre sua natureza como pessoa, esses não sobrevivem ao escrutínio da testemunha justa. E quando não sobrevivem, eles não precisam ser destruídos. Eles simplesmente não recebem o assentimento que precisariam para ter o poder destrutivo que poderiam ter. 12 ferramentas. Cada uma operando sobre um mecanismo específico da forma como pensamentos negativos ganham poder e causam destruição. Quero encerrar com algo que nenhuma lista de técnicas pode substituir, mas que é a condição para que qualquer técnica funcione de forma sustentada. Uma compreensão fundamental do que os estoicos chamavam de natureza do pensamento. O pensamento é um fenômeno. Aparece, tem duração, passa. Não é você, não é a realidade, não é o futuro. É um evento mental com tanta capacidade de destruir quanto você escolhe dar a ele. Marco Aurélio passou 19 anos como o homem mais poderoso do mundo ocidental e ainda assim escrevia todas as manhãs sobre a batalha com seus próprios pensamentos. Não como confissão de fraqueza, como reconhecimento de que essa batalha é a batalha fundamental de toda a vida humana e que ganhá-la não é questão de uma vez para sempre, mas de uma escolha de cada vez. Cada vez que você usa uma dessas ferramentas, cada vez que você nomeia em vez de suprimir, que você interroga em vez de aceitar, que você age apesar do pensamento em vez de ser paralisado por ele, você não está apenas lidando com um pensamento específico. Você está construindo a arquitetura mental que torna a próxima batalha um pouco mais fácil. Epicteto disse que não está no poder humano ter pensamentos apenas bons, mas está completamente no poder humano não ser governado pelos maus. Essa distinção é a liberdade que a filosofia estoica passou séculos construindo e que a neurociência moderna passou décadas confirmando. O pensamento negativo não precisa ser eliminado para ser destruído. Precisa apenas ser privado do assentimento que o transforma de fenômeno mental em força destrutiva. E você tem essa capacidade. Com prática que começa na próxima vez que um pensamento perturbador aparecer e você se lembrar de que entre ele e a destruição que poderia causar existe um espaço. Esse espaço é onde você existe. É onde a escolha acontece. E é onde, com as ferramentas certas e a prática honesta, você constrói a mente que serve a vida que quer viver, em vez de destruí-la. Se esse vídeo chegou em você no momento certo, compartilha com alguém que está sendo destruído por pensamentos que existem apenas na cabeça dele. Deixa o like se ficou até aqui e se o conteúdo valeu cada minuto. E se inscreve porque essa é uma das muitas conversas que vamos ter sobre como construir uma vida com mais clareza, mais presença e mais liberdade do que os pensamentos automáticos querem permitir. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Pensamentos nomeados. Mente que serve. Vida que prospera.